Bem-vindo ao Literatura Digital. Com explicações claras acerca da estrutura e do funcionamento do cérebro, os autores de O Cérebro de Buda demonstram que é possível condicionar a mente para obter mais felicidade e sabedoria no dia a dia através de práticas meditativas simples e rápidas. Sempre fundamentado em estudos científicos, o livro mostra como modificar e treinar o fluxo de pensamentos para ativar respostas positivas, com calma e compaixão, em vez de reações negativas cheias de raiva e angústia. Se inscreva no canal para continuar recebendo os melhores resumos de livro e aproveite o vídeo. O Cérebro de Buda. Neurociência prática para a felicidade. Rick Hanson e Richard Mendius. Se Buda foi o mestre da felicidade, o cérebro dele deve ter feito coisas extraordinárias em favor de sua mente. Com explicações claras acerca da estrutura e do funcionamento do cérebro, os autores Rick Hanson, professor de meditação e neuropsicólogo, e Richard Mendius, neurologista, demonstram que é possível condicionar a mente para obter mais felicidade e sabedoria no dia a dia através de práticas meditativas simples e rápidas. A mente não só influencia a maneira como nos sentimos, como também a estrutura de nossos cérebros. Tudo o que fazemos é reflexo da interação entre o cérebro e a mente. E embora ambos pareçam ser uma coisa só, na verdade são duas partes diferentes de um todo. Enquanto a mente é intangível, o cérebro é físico. Nossa mente diz respeito aos nossos pensamentos, desejos e sentimentos. Em contraste, o cérebro é um órgão complexo que contém substâncias químicas, chamadas neurotransmissores, que nos fazem sentir certas emoções, como felicidade, raiva e tristeza. Mas nossa experiência consciente é o resultado de uma interação entre ambos, cérebro e mente. Em outras palavras, juntos eles formam um sistema integrado. A dopamina, por exemplo, é um neurotransmissor. É ela que nos permite sentir animação e energia. Se você consegue uma promoção no trabalho, por exemplo, seu cérebro responde liberando dopamina. Já se isso o deixará feliz ou ansioso, dependerá da sua mente, cuja função é interpretar a liberação dessa substância. A mente não só interpreta as ações do cérebro, como também pode ser responsável por alterar a sua estrutura física. Sempre que você experimenta ou sente algo, isso faz com que os neurônios interajam uns com os outros. Com o tempo, esses neurônios mudam fisicamente à medida que conexões físicas duradouras são criadas entre eles, o que é conhecido como regra de Hebb. Motoristas de táxi são um ótimo exemplo de como a mente modifica o cérebro. Como precisam memorizar mapas de ruas e rotas complexas, esses motoristas desenvolvem um hipocampo, que é a área-chave do cérebro ativada durante a memorização, maior do que a média das pessoas. Em outras palavras, suas experiências alteram seus cérebros. A autorreflexão positiva resultará em mudanças cerebrais positivas. Nem sempre as coisas dão certo em nossa vida, mas quando refletimos mais ativamente sobre nossos processos mentais, em vez de nos sentir vítimas do nosso próprio destino, conseguimos ser mais felizes e prósperos. A autorreflexão é o esforço ativo de tentar compreender nossos processos mentais para melhor controlá-los, sejam eles emoções, pensamentos ou desejos. Um bom exemplo de autorreflexão é pensar sobre o que nos faz felizes. Mais de 2000 anos atrás, um jovem chamado Siddhartha, que mais tarde seria chamado de Buda, refletiu profundamente sobre as fontes de sua felicidade e sofrimento. Ao fazer isso, ele foi capaz de abraçar a felicidade e se libertar do sofrimento, uma transformação psicológica que só foi possível ao se concentrar nos aspectos positivos de sua vida. Uma vez que o cérebro se desenvolve e se adapta a tudo em que se concentra, quando nos concentramos no positivo, ensinamos o cérebro a receber boas experiências e incorporá-las em nossas vidas. Algumas pessoas estão convencidas de que ser autorreflexivo significa ser autoindulgente, mas este não é o caso. Ao refletir ativamente sobre nossas vidas, nos capacitamos a nos tornar pessoas melhores, tanto para nosso próprio bem quanto para o das pessoas ao nosso redor. Se você seguir um caminho de autoaperfeiçoamento, verá mudanças benéficas em sua personalidade e vida,
o que o tornará uma pessoa mais amigável e bem-humorada. O sofrimento ajuda em nossa sobrevivência. Muitos dos nossos traços atuais são resquícios da nossa necessidade de sobrevivência nos primórdios da humanidade, e um deles é o sofrimento. O sofrimento é um alerta que nos diz quando algo é perigoso, mas, diferentemente da pré-história, no mundo moderno os perigos não são tão claros. O sofrimento descreve todos os sentimentos da vida de que não gostamos e preferimos não experimentar. É um termo genérico para tudo, desde a frustração que vem por simplesmente perder o ônibus até a profunda angústia de perder um ente querido. Em essência, o sofrimento é a maneira de a Mãe Natureza nos manter vivos. Esses sentimentos negativos são informativos, porque nos dizem o que devemos evitar. Já os sentimentos positivos, em contraste, sugerem as coisas que devemos buscar. Esses sentimentos negativos ou positivos surgem de partes muito antigas do cérebro que compartilhamos com nossos ancestrais evolutivos. Esses ancestrais tiveram que decidir se enfrentariam ou evitariam algo. Por exemplo, os humanos que sobreviveram para passar seus genes para a próxima geração foram os que evitaram as cobras que se aproximaram das bananeiras para se alimentar. Além disso, nossos cérebros são tendenciosos para evitar danos. Memórias negativas são preferencialmente armazenadas em vez de memórias positivas em nossos cérebros, para que nunca mais nos aproximemos daquilo novamente. Esses comportamentos continuam a desempenhar um papel importante em nossas vidas hoje, mas com um fardo adicional. Agora temos que decidir se enfrentaremos ou evitaremos estados mentais abstratos. Evitamos não só cobras venenosas, mas também constrangimento ou vergonha. E nos aproximamos não apenas das bananas, mas também da autoestima. Estamos acostumados a enxergar as coisas piores do que realmente são. Infelizmente, é impossível evitar totalmente a dor. No entanto, embora o desconforto físico e mental seja inevitável, nosso sofrimento surge principalmente de nossas reações a esses desconfortos. Normalmente sentimos desconforto em dois níveis distintos. O primeiro nível pode ser comparado a ser atingido por um dardo, como, por exemplo, se queimar enquanto cozinha ou ser rejeitado por um interesse romântico. No entanto, a maior parte do nosso sofrimento vem de um segundo dardo que atiramos em nós mesmos. Esse segundo nível de dor se refere às reações a um evento doloroso, seja ele físico ou mental. Por exemplo, dar uma topada com o dedo do pé na perna da mesa seria um primeiro dardo à dor física. O segundo dardo seria o sentimento de raiva e o impulso de culpar outra pessoa por ter movido aquela mesa de lugar. Este estado emocional vingativo é o verdadeiro sofrimento que sentimos e é causado por nossa reação ao primeiro dardo. No entanto, alguns sofrimentos nem precisam de um primeiro dardo como gatilho. Isso ocorre porque o sofrimento sempre envolve fortes reações físicas que podem desencadear mais desconforto. O sofrimento acelera o sistema nervoso simpático ou SNS. Isso desencadeia uma inundação de adrenalina e um aumento na frequência cardíaca. É por isso que o primeiro dardo, de ser rejeitado por sua paixão, pode ser tão desconfortável quanto um tratamento de canal. Em seguida vem a reação de segundo dardo, aumentando a atividade do SNS, que por sua vez causa mais reações de segundo dardo, como ficar chateado por estar deprimido. O corpo está constantemente em um estado de estimulação emocional, o que é física e mentalmente desgastante. É por isso que, se você está ansioso com o discurso que terá de fazer amanhã, esse sentimento de ansiedade pode permanecer por horas, ou até dias, depois que você fez o seu discurso e a fonte do primeiro dardo desapareceu. Quando aprendemos a pensar com atenção plena, podemos promover nosso bem-estar e usufruir de efeitos neurológicos positivos. Também conhecida como mindfulness, a atenção plena é o estado de consciência completa e pode ser gerado pela meditação. A meditação é fundamental porque nos ajuda a controlar nossa atenção. É por isso que estamos tão conscientes de nossos corpos quando fazemos yoga. Além disso, a meditação realmente aumenta a massa cinzenta nas regiões do cérebro que controlam a atenção. Quando estamos atentos, estimulamos o sistema nervoso parasimpático, ou SNP.
Ele reduz a frequência cardíaca e nos faz sentir calmos e repousantes. Por isso, estar atento nos ajuda a nos sentirmos felizes e mais relaxados. Ao mesmo tempo, pensar em intenções benéficas resulta em efeitos neurológicos positivos em todas as regiões do cérebro. As intenções são uma espécie de desejo, e um exemplo de intenção benéfica seria pensar em si mesmo como alguém forte e poderoso. Na verdade, pensando ativamente, eu sou forte, é bom ser forte, você pode acionar muitas regiões do cérebro, do sistema límbico ao córtex pré-frontal, para liberar neurotransmissores que fazem você se sentir bem. Por último, praticar a compostura nos ajuda a controlar nossas emoções e reduz quaisquer desejos prejudiciais que possamos ter. Compostura é um estado de controle que atua como um disjuntor. Quando estamos tranquilos, somos capazes de cortar a ligação entre nos sentirmos bem por causa de algo em particular e ter um desejo infinito por isso. Praticar a compostura envolve entender como as coisas o fazem sentir e perceber que seus sentimentos emocionais podem ser separados de seus desejos. Um bom exemplo é o sucesso. O sucesso nos faz sentir bem, mas um anseio interminável por ele pode fazer com que nos sintamos insatisfeitos e até mesmo deprimidos. A compostura nos permite reconhecer que seremos mais felizes se não ansiarmos constantemente por ele. Podemos nos tornar mais sábios com a ajuda da meditação. As percepções sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor são fundamentais para adquirir sabedoria, que é definida como a qualidade de ter um bom julgamento duradouro. Enquanto meditamos, nossa atenção está intensamente focada. Isso corta todo o ruído de nossa vida cotidiana e ilumina o que é importante para nós. Por sua vez, isso leva ao insight. Por grande parte de nossas vidas, existimos em uma espécie de floresta de ignorância. Meditando, desenvolvemos uma faca afiada que pode ajudar a limpar o caminho para a compreensão. O insight que geramos afia essa faca e o foco que praticamos a torna poderosa. Por isso, a meditação pode trazer a unicidade da mente. Nesse estado, nossos sentidos estão unificados, todas as distrações são esquecidas e podemos experimentar uma profunda imersão no objeto de nossa atenção. Estudos sobre o cérebro de meditadores experientes descobriram uma ligação entre a unicidade da mente e as ondas gama de alta frequência. Acredita-se que essas ondas ressaltam a sensação de consciência e acuidade mental experimentada após a meditação. Essa descoberta indica que a meditação pode nos ajudar a ser mais sábios. A meditação guia quando devemos ou não exercitar o nosso senso de identidade. Nosso senso de identidade é o eu com o qual experimentamos o mundo, e é o que acreditamos que nos torna quem somos. Infelizmente, isso também leva a alguns de nossos maiores sentimentos de sofrimento. Sofremos, por exemplo, sempre que levamos as coisas para o lado pessoal ou ansiamos pela aprovação ou afirmação de outras pessoas. Mas quando deixamos esse forte senso de identidade e nos imergimos no mundo sem ego, sentimos uma sensação de paz e realização. Por isso, quando não contamos com a aprovação para nosso próprio benefício, levamos uma vida mais feliz. Na verdade, tanto os monges budistas quanto os prisioneiros no corredor da morte alcançaram a paz renunciando ao eu e, em vez disso, adotando o mantra sem eu, sem problema. No entanto, um forte senso de identidade muitas vezes é útil e, por meio da meditação, podemos aprender quando levar as coisas para o lado pessoal e quando nos afastar de nós mesmos. Às vezes, nosso senso de identidade cresce além do nosso controle, o que leva ao sofrimento. Isso acontece, por exemplo, sempre que nos identificamos com coisas, como este é o meu laptop ou eu sou esta crença. Mas, como tudo no mundo finalmente chega ao fim, nossa superidentificação com as coisas significa que eventualmente experimentamos perda e, subsequentemente, sofrimento. Portanto, é melhor não confiar em nosso senso de identidade, a menos que seja realmente necessário. Nossos cérebros estão programados para amar. O amor é muito complexo, sendo um conceito que abrange uma ampla gama de sentimentos associados ao parentesco e à cooperação.
Mas, de forma simples, a nossa capacidade de amar está em nosso DNA. A estrutura do cérebro humano, durante nossa evolução, se desenvolveu para o amor. Como mamíferos, temos cérebros muito maiores do que outras espécies, como os répteis, por exemplo. Em grande parte, isso se deve à necessidade dos mamíferos de administrar sua prole e suas relações sociais. Por exemplo, o tamanho do cérebro dos primatas está relacionado à sociabilidade da espécie. Quanto mais social a espécie, maior o seu cérebro. Além disso, o tamanho do cérebro humano triplicou nos últimos 3 milhões de anos, e muito desse crescimento é dedicado a facilitar boas relações interpessoais. Mais especificamente, o cérebro desenvolveu certas redes neurais que expressam sentimentos de amor, como altruísmo e perdão. Além disso, o cérebro tem uma forte neuroquímica que facilita a ligação entre os humanos, incluindo a ocitocina, um neuromodulador que promove o cuidado. Tudo isso sugere que nossa grande capacidade de amar foi e continua sendo uma parte fundamental da sobrevivência humana. Por exemplo, você pode encontrar o amor romântico em todas as culturas humanas, o que sugere que o amor é uma característica profundamente arraigada em nossa constituição biológica. A base biológica do amor é evidente na forma como os sentimentos de amor ajudam a gerar confiança nas comunidades e desempenham um papel na formação de parcerias para a reprodução sexual. Portanto, os sentimentos de amor são cruciais para ajudar os humanos a se reproduzirem. Além disso, à medida que evoluímos e nossos cérebros cresceram, nossa infância se tornou mais longa. Como nossos cérebros eram mais complexos, demorou mais para se desenvolver completamente após o nascimento. Diante disso, tornou-se importante que os pais desenvolvessem fortes vínculos com seus filhos, a fim de cuidar deles e garantir a sua sobrevivência. Podemos nos tornar mais compassivos e amorosos através da empatia. Você já se perguntou como poderia ser mais compassivo com as pessoas ao seu redor? Ou você já pensou em como a empatia pode ajudá-lo a desenvolver um vínculo mais forte com seus entes queridos? A empatia e a compaixão estão intimamente relacionadas. Na verdade, a empatia é a base da verdadeira compaixão. Ter compaixão pelos outros significa preocupar-se profundamente com eles. Quando somos empáticos com os outros, enxergamos por sua perspectiva. Por exemplo, por realmente se preocupar com os sentimentos íntimos de seus amigos, você se torna mais reconfortante para eles. Por outro lado, quando falta empatia, muitas vezes há consequências prejudiciais. Crianças que crescem perto de cuidadores que demonstram empatia insuficiente costumam ser inseguras quando adultas e têm dificuldades para formar relacionamentos fortes. Infelizmente, isso pode perpetuar um ciclo no qual, como adulto, nutrirá profundos preconceitos e se tornará uma pessoa exploradora. No entanto, ser empático pode abrir você para relacionamentos mais profundos e bem-sucedidos com outras pessoas, porque a empatia pode ajudar a acalmar e a dissipar conflitos interpessoais, como, por exemplo, quando você recebe uma crítica. Além disso, a empatia ajuda a derrubar as barreiras que possamos sentir quando se trata de estar perto de outras pessoas. É um fato que a maior parte da dor psicológica ocorre em relacionamentos íntimos e durante nossa infância, porque é nessas situações que nossa rede de memória e reações emocionais são menos controladas pelo córtex pré-frontal, a parte do cérebro que toma decisões. Por exemplo, é mais provável que nos machuquemos como resultado de colocar a nossa confiança em uma pessoa enganadora quando somos muito jovens. Em contraste, como adultos, simplesmente não confiaríamos nessa pessoa em primeiro lugar. No entanto, por sermos empáticos como adultos, gradualmente superamos essa cautela e desconfiança e, consequentemente, passamos a estabelecer conexões profundas com os outros novamente. Ao longo de sua vida cotidiana, tente estar atento. Existem muitas maneiras de fazer isso. Você pode se concentrar ativamente na respiração enquanto realiza as atividades diárias. Você pode tentar nutrir uma sensação de calma quando estiver perto de outras pessoas. Ou você pode parar um momento para refletir sobre aspectos de sua rotina diária. Durante conflitos, use imagens mentais. Se você está em uma discussão e alguém está gritando com você,
Imagine que você é uma árvore firmemente enraizada e que suas palavras são um vento leve que sopra gentilmente por você. As imagens mentais ativam o lobo parietal direito, o que induz uma sensação de plenitude e bem-estar. Neste livro você aprendeu que qualquer pessoa pode mudar a sua vida para melhor apenas ao mudar os seus hábitos mentais. A estrutura de nossos cérebros não permanece a mesma ao longo de nossas vidas, mas na verdade se desenvolve em conjunto com nossas mentes. Ao compreender e usar práticas meditativas, podemos ajudar a transformar nossos cérebros e, ao fazê-lo, alcançar a felicidade, amor e sabedoria. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e escreva nos comentários qual livro você gostaria que eu trouxesse aqui. Te vejo no próximo vídeo.